Amém. Pode sentar, povo de Deus, graça e paz. Boa noite. Bem-vindos mais uma vez à casa de Deus. Bem-vindos à nossa quarta profética. Bem-vindo a um tempo com Deus. E bem-vindo a um tempo para Deus. Nós estamos falando sobre as 7 manifestações do Espírito de Deus. Nós já falamos aqui do Espírito Santo. Nós falamos aqui do Espírito de sabedoria. Nós falamos do Espírito do entendimento. E hoje nós vamos falar do Espírito do conselho. É por isso que a Bíblia diz no capítulo 9, aqui no capítulo 9 do livro de Isaías, a Bíblia fala sobre o nascimento de Jesus. Que ele virá e carregará sobre o seu ombro o principado. E a Bíblia diz que ele se chamará Deus Forte, Conselheiro, Emanuel, Deus Forte, Conselheiro, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade. E nós já descobrimos que um dos nomes de Jesus, que também é uma das faces do Espírito Santo, é o conselho. Então o conselho é a manifestação do Espírito de Deus em nossas vidas. Quando Deus está nos aconselhando, através da sua palavra, usando os servos dele, os homens e mulheres que ele tem espalhado por este mundo, e nós recebemos conselhos, a gente nem imaginava que o conselho é uma manifestação do Espírito de Deus. Tanto é uma manifestação do Espírito de Deus que o conselho restaura lares. Tanto é uma manifestação do Espírito de Deus que o conselho edifica. O conselho cura. O conselho liberta. O conselho encaminha. O conselho protege. Uma certa feita, eu atendi um rapaz, aqui mesmo, nesta igreja. Ele estava com uma arma na cintura e queria matar a esposa dele. Ela nem sabia disso, mas ele saiu decidido a matá-la. E aquele dia eu o aconselhei. Ele saiu daqui tirando as balas da arma e voltou para casa. Ele era um policial. Então ele voltou para casa sem aquilo. A esposa dele nem sabia que ele queria matá-la, mas ele queria matá-la. Recebeu um conselho, saiu daqui, buscou ajuda, foi abençoado, não matou a esposa e ainda restaurou o casamento. Porque o conselho é a manifestação do Espírito de Deus. Então, a gente sabe agora que o entendimento é o Espírito de Deus agindo. Nós aprendemos a semana passada. Nós já aprendemos que Salomão, quando foi pedir a Deus, eu quero sabedoria. Então, Salomão foi pedir o Espírito de Deus, porque um dos Espíritos de Deus é a sabedoria. E hoje nós vamos falar do conselho. A Bíblia Sagrada nos conta que na multidão dos conselhos se faz a guerra. Ou seja, tem pessoas que estão guerreando sozinhas e falta o conselho, falta o Espírito de Deus na guerra. A Bíblia Sagrada, ela mostra para a gente que o conselho, sendo uma manifestação do Espírito de Deus, então o conselho é o Espírito de Deus agindo. Então o conselho que é do Espírito de Deus agindo, esse restaura, esse cura, esse renova, esse traz paz. A pessoa chega angustiada e ela recebe um conselho, ela recebe uma palavra. Ela não está recebendo só uma palavra, ela está recebendo porção do Espírito de Deus. Não tem como ela continuar angustiada. Porque o conselho é uma manifestação do Espírito de Deus. Eu quero falar hoje de 2 conselhos.
O primeiro conselho está no segundo livro de Samuel, no capítulo de número 21. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 21. Eu vou ler com você aqui e vou te explicar. Segundo livro de Samuel, capítulo 21. Desculpa, capítulo 13, irmãos. 21, estou com 21 na cabeça, hein? Eu ia falar, ainda bem que não é 13, né? Mas é no 13. Quase que eu falei, ainda bem que não é 13. Bom, o capítulo 13, do capítulo 2 Samuel 21, diz assim. 2 Samuel, desculpa, capítulo 13. 2 Samuel, capítulo 13. A partir do versículo 1. Olha isso daqui. E aconteceu que depois disso, tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Amnon, filho de Davi, amou-a, e angustiou-se Amnon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem e parecia aos olhos de Amnon, dificultoso fazer-te alguma coisa. Tinha, porém, Amnon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. E era Jonadab um homem muito sagaz, o qual disse: por que tu, de dia em dia, tanto te emagreces, sendo filho do rei? Não mo farás saber a mim? Então disse Amnon: amo Tamar, minha irmã. Amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. E Jonadab disse: deita-te na tua cama, finge-te estar doente, e quando o teu pai vier te visitar, quando teu pai te vier visitar, diz-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, e prepare a comida diante dos meus olhos, para que eu veja e coma da sua mão. Deitou, pois, Amnon e fingiu-se doente. E vindo o rei visitá-lo, disse Amnon ao rei: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante dos meus olhos, para que eu coma de sua mão. Mandou então Davi à casa de Tamar, dizendo: vai-te à casa de Amnon, teu irmão, e faz-lhe alguma comida. E Tamar a sua casa, e Tamar foi à casa de Amnon, seu irmão. Ele, porém, estava deitado. Tomou a massa, amassou, fez os bolos diante dos teus olhos e cozeu os bolos. Então tomou a frigideira e os tirou diante dele. Porém, ele recusou a comer. E disse a Amnon: faze-me retirar todos da minha presença. E todos se retiraram. Então disse Amnon a Tamar: traze a comida ao quarto e comerei da tua mão. Tomou Amnon os bolos que fizera e levou-os. Tomou Tamar, e levou-os a Amnon ao seu quarto. E chegando-lhe para que comesse, pegou ela e disse: vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela disse: não, meu irmão,
não me forces, porque não se faz assim, Israel, não faça tal loucura. Muito bem. A gente agora viu um conselho de um amigo. A gente já sabe que o mundo, ele é um mundo de dualidades. O que é dualidade? Quente, rico, bonito, dia. Então o diabo, ele sempre tenta imitar a Deus. Sempre. Para que ele possa atrair alguns. Para que ele possa atrair a ele a adoração. E o Tamar, o Amnon, ele estava apaixonado pela irmã dele. E a paixão era tão grande que ele estava numa pilha emocional, mas tão grande, que ele não estava nem comendo mais. O cara falou: cara, você é filho do rei, você tem comida à vontade e está emagrecendo, o que está acontecendo? Aí ele se abre para o amigo. Diga, é perigoso se abrir para a pessoa errada. Mas para a pessoa certa é necessário. Porque existe o conselho do diabo e o conselho que é a porção do Espírito Santo. Então hoje nós estamos vendo a quarta manifestação do Espírito de Deus, dentre os 7 Espíritos, a quarta manifestação que é o conselho. Amnon, ele precisava de conselho, mas ele não podia receber o conselho que ele recebeu. Então, qual é a diferença? Pastor, quando eu sei se o conselho é o Espírito de Deus e quando não é? A Bíblia diz que o conselho, a Bíblia diz que as ovelhas de Deus, elas ouvem a voz dele. As ovelhas conhecem a voz do Senhor. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele testifica. Então o Amnon, ele tem uma dificuldade, tem uma fraqueza, ele tem um problema. Não tem nenhum problema ter fraqueza. O problema é a gente buscar socorro no lugar errado. Irmãos. A gente buscar um conselho que não é do Espírito de Deus. E se não é do Espírito de Deus, vai dar ruim. Quando o conselho não é do Espírito de Deus, dá ruim. Mas quando é do Espírito de Deus, dá bom. Dá certo. Então o que nós estamos estudando aqui? Um homem que estava com uma angústia muito grande, com um problema sério, mas que não ouviu o conselho do Espírito de Deus. Ele ouviu um homem que a Bíblia diz que ele era um homem sagaz. Ele ouviu um homem que ele tinha um espírito maligno sobre a vida dele. Então o conselho é importante, mas desde que seja a porção do Espírito de Deus em nós. Porque se nós não ouvirmos o conselho que é o Espírito de Deus que nos dá, a gente entra em problemas desnecessários. Mais para frente ele acaba perdendo a própria vida. Porque o conselho maligno, ele destrói vidas. Ele potencializa o mal. O conselho maligno potencializa o pecado. Então nós precisamos entender que se o Espírito de Deus também é conselho, quando eu estou sendo aconselhado, diga, estou recebendo porção do Espírito de Deus. Por isso que nós não podemos desprezar o conselho que é o Espírito de Deus, porque o conselho do Espírito de Deus é o próprio Espírito de Deus agindo em nós. Então o que acontece? Ele força a sua irmã, e depois, na mesma hora, ele se sente um lixo, e ela também se sente um lixo.
acaba com a família dele, acaba com a reputação dele, acaba com tudo. Por quê? Porque o diabo, ele o aconselhou, faça isso. Mas o diabo nunca vai aconselhar o pós isso. Ele sempre vai incentivar você a saltar do pináculo do templo. Não é isso? Pode pular daqui, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos. Ele sempre vai pedir para que você salte do pináculo do templo. Mas ele não vai dizer para você o que vai acontecer se você obedecê-lo e saltar do pináculo do templo. Nós já estudamos aqui uma certa feita que nós estudamos as decisões, mas não as consequências das decisões. Não é verdade? Às vezes a gente fala, vou tomar essa decisão. E a gente fica matutando, vou tomar essa decisão. Mas a gente não estuda a consequência da decisão que nós estamos tomando. Se você estudar a consequência das decisões que você está tomando, a não ser que seja uma decisão pelo Espírito de Deus, uma decisão que o Espírito já confirmou, uma decisão que a paz já entrou no teu coração. A paz também é a manifestação do Espírito de Deus, porque é um fruto do Espírito a paz. Quem entendeu? Então, quando tem Deus no negócio, quando tem a paz no negócio, quando tem a manifestação do Espírito de Deus no negócio, você pode fazer. Então, a consequência disso vai ser bênção. Mas quando é o diabo que está aconselhando, a consequência é grave. Já o Davi, quando o Espírito de Deus ele resolve aconselhar, olha que a irmã dele já começou a dar um conselho para ele aqui no versículo de número 13. Porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu seria como os loucos de Israel. Agora peço-te, pois, que não fales ao rei, porque não me negará a ti. E a Bíblia diz aqui, então ele não quis ouvir a sua voz. Então Deus usa a própria irmã dele, naquele momento tão terrível, naquele momento do ato, Deus usa a irmã dele para poder aconselhar, mas ele não ouve o bom conselho. Ele deixa prevalecer o mau conselho. Quando nós somos de Deus, a gente pode ter recebido um conselho maligno, que potencializa algo que seja destruidor, mas quando a gente se abre para Deus e a gente quer o conselho de Deus, então o Espírito Santo já começou a agir. O Espírito Santo já começou a agir em nós, porque o Espírito de Deus é conselho. Quem está aprendendo? Conselho. Mas ele não quis ouvir sua irmã. Talvez se ele ouvisse o conselho que a irmã dele deu, a história seria outra. O conselho que ela deu foi um conselho de Deus, mas ele não quis. Versículo 14, porém, ele não quis ouvir a sua voz, antes sendo mais forte do que ela, a forçou. Olha que coisa terrível, pessoal. Mas tudo isso foi potencializado por um conselho maligno. Então tem o conselho do diabo e o conselho de Deus. Tem o conselho que te potencializa o erro e tem conselho que te tira de erro. Tem conselho que te tira, que salva a tua casa. Tem conselho que salva a tua empresa, que salva amizades, que salva o teu caráter, que restaura a tua vida, que te coloca em pé. O conselho de Deus é necessário. 1 Samuel 25, vem comigo aqui. 1 Samuel 25. Ele estava onde mesmo? Segundo, né? Agora é 1 Samuel 25. Versículo 18.
1 Samuel 25, 18. Então Abigail se apressou e tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas, 5 medidas de trigos tostados, 100 cachos de passas, 200 passas de figos passados, a pôs sobre o jumento. Isso aqui é uma outra mensagem para outro dia. Mas a oferta que ela vai dar para Davi vai salvar a vida dela e a casa dela. Não é a mensagem de hoje. Versículo de baixo. E disse aos seus moços: ide adiante de mim, e eis que vos seguirei de perto. O que, porém, não declarou o seu marido Nabal. E sucedeu que, andando ela montada no jumento, desceu pelo encoberto do monte, e eis que Davi e os seus homens vinham ao encontro. Ela se encontrou com eles. E disse Davi: na verdade, em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto. Nada lhe faltou de tudo quanto tem. Ele me pagou o mal por bem. O Davi estava com ira ou não estava? Estava com raiva ou não estava? Quando a gente deixa o sentimento tomar a gente, dá ruim ou não dá? Dá ruim. Quando a gente deixa o sentimento, seja ele qual for, nos tomar, dá ruim, mesmo sendo de Deus. Eu estou falando do homem que é considerado o homem segundo, mas quando o sentimento tomou ele, você pode ser quem for, irmão, você pode ser o querubim. Se você deixar os sentimentos te ter, você vai fazer coisa ruim para você e para os outros, por causa que você foi tomado por um sentimento. Então Davi, tanto quanto o Amnon estava dominado por um sentimento, precisava de um conselho, mas ouviu a pessoa. O Davi, a mesma coisa, dominado por um sentimento de raiva, de vingança, ele ia matar todo mundo, ele precisava de ser aconselhado. Mas ele precisava de um conselho que fosse do Espírito de Deus. Ele precisava de um conselho que fosse a manifestação do Espírito de Deus na vida dele. Porque ele estava numa situação que ele precisava de ser aconselhado pelo Espírito de Deus para que aquilo mudasse. É por isso que você está aprendendo que o Espírito de Deus é um conselho. Então Abigail, ela vai de encontro com Davi, e ela diz assim para Davi: assim faça Deus aos inimigos de Davi. Aliás, Davi fala, né? Assim faça Deus aos inimigos de Davi, e outro tanto se eu deixar até amanhã tudo que tem, até mesmo um menino. Vendo Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento, prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi, e se inclinou em terra, e lançou-se aos seus pés e disse: ah, meu senhor, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da sua serva. Abigail chegou cheia do Espírito de Deus, irmão. E agora ela ia usar um dos atributos do Espírito de Deus, que é o quê? O conselho. Quem está entendendo? Ela vai agora, ela chega e fala: Davi, por favor, ouça a tua serva, deixa as palavras da sua serva aos teus ouvidos. E agora ela vai usar um atributo do Espírito de Deus, que é o conselho, para abençoar a família dela e abençoar Davi. O Amnon, ele ouviu um conselho que potencializou aquilo que era maligno que estava dentro dele. O Amnon precisava de conselho, mas ele precisava de um homem de Deus, de alguém cheio do Espírito Santo para aconselhá-lo. Mas ele ouviu um endemoniado. Já viu um endemoniado? Alguém cospe na tua cara, você vai ouvir um endemoniado, ele fala assim: se eu fosse na minha, ele ia ver só. Eu ia dar uma peixeirada nele. Mas por quê, pessoal?
Porque as pessoas que não têm o Espírito de Deus, elas aconselham errado. Quem tem o Espírito de Deus aconselha, perdoa, ressignifica, recomeça, refaz, e etc, etc. Vá avante. Quem não tem o Espírito de Deus, desiste. Se eu fosse você, se eu estivesse no teu lugar, eu não aceito. Não, não. Quem tem o Espírito de Deus, restaura. Porque o Espírito de Deus não tem poder de destruição. O Espírito de Deus tem poder de edificação, de restauração, de capacitação, de melhora, de honra. Por isso que nós precisamos ouvir o Espírito de Deus, e os conselhos de Deus é a manifestação do Espírito de Deus. Tem alguém comigo aí, irmãos? Amém. E ela aconselha Davi. Ela diz: meu Senhor, agora não faça este homem vil, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele qual é o seu nome. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Eu, a tua serva, não vi os moços do meu senhor que enviaste. Agora, meu senhor, vive o Senhor e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue, e de que a tua mão te salvasse. E agora, tais quais Nabal sejam os teus inimigos, e os que procuram mal contra o meu senhor. Agora este é o presente que a tua serva trouxe. A tua serva trouxe ao meu senhor. Seja dado aos moços que seguem meu senhor. Perdoa, pois, a tua serva esta transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme em meu senhor, porque o meu senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti todos os teus dias, levantando-se algum homem para te perseguir e para te procurar matar, a tua morte. Contudo, a vida do meu senhor será atada aos feixes dos que vivem com o Senhor. Deus, porém, ao Senhor teu Deus, porém a tua vida, porém a vida de teus inimigos, ele arrojará ao longe, como do meio do côncavo uma funda. E há de ser que, usando o Senhor com o meu Senhor, conforme todo o bem que já tem falado de ti, e houver estabelecido como príncipe de Israel, então meu Senhor não te será por tropeço. Então meu Senhor não te será por tropeço, nem por pesar o teu coração, o sangue que sem causa derramaste, nem tampouco por ter se vingado o meu Senhor a si mesmo, quando o Senhor fizer bem ao meu Senhor. Lembra-te então da tua serva. Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro, e bendito seja o teu conselho, e bendita seja tu, que hoje me impediste de derramar sangue e de vingar pela minha própria mão. Então essa mulher cheia do Espírito Santo, ela vai ao encontro de Davi e aconselha Davi. Fala: Davi, Deus tem feito tanta coisa, você já é um príncipe, o óleo já está sobre a tua cabeça, nós já sabemos que você vai ser confirmado, mas quando você for confirmado, que você não carregue essas coisas desnecessárias. Davi ouve ela, e ela começa a aconselhar Davi. Diga aí, esse conselho é uma porção do Espírito de Deus sobre a vida dele. E ele disse: mulher, que bom que você veio ao meu encontro. Você vê que o Espírito de Deus, ele é um conselho. Então quem que salvou Davi? Quem que salvou a casa de Abigail? O Espírito Santo. Quem que salvou a casa de Abigail? O Espírito Santo. Quem que salvou o reino de Davi? Quem que quem que impediu Davi de fazer um grande mal? O Espírito Santo.
Então o Espírito Santo estava agindo ali, através daquela mulher. E agora, pessoal, deu bom. O outro conselho que era maligno deu ruim. Mas o conselho que é o Espírito Santo deu bom. Os filhos dela não morreu. E o conselho que ela deu para Davi foi tão forte que ela fala aqui no último versículo, aqui no versículo 13, no finalzinho, ela fala assim: lembra-te então da tua serva, quando você se tornar uma bênção, você não esqueça de mim. O Davi não esqueceu mesmo, que casou com ela depois. Irmão, isso aqui é muito forte. Olha para você ver o que o conselho, o que o Espírito Santo, já que uma porção do Espírito Santo é o conselho, olha aqui o que o conselho, olha aqui o que o Espírito Santo fez. Protegeu uma casa, protegeu o caráter de um homem que seria rei. O Davi não derramou sangue desnecessariamente, não derramou por quê? Porque o conselho do Espírito Santo foi ao encontro dele. Se a gente ouvir o Espírito de Deus, o conselho do Espírito de Deus, a gente vai evitar um monte de problema para nós, para os outros também. Então, por que hoje eu estou trazendo esses dois paralelos? Estou trazendo aqui o entendimento para você, que o diabo, ele quer imitar Deus no conselho, mas ele nunca vai conseguir enganar as ovelhas. Eu vou repetir: o diabo, ele quer imitar Deus no conselho, mas ele nunca vai enganar as ovelhas. Lá no deserto, ministro, não foi isso que ele fez? Usou a própria palavra para aconselhar Jesus: transforma em pães, salta daqui e faz isso. Jesus falou o seguinte: esse conselho não serve para mim, nem você usando a palavra, porque ovelha não ouve qualquer um, ovelha não ouve o lobo, não ouve o ladrão, ovelha ouve a voz de Deus. Então o conselho, o diabo, ele quer imitar Deus no conselho, só que o conselho que o diabo dá sempre é para roubar, matar e destruir. Amnon se tornou um homem na Bíblia que fracassou. A história dele poderia ter sido uma história de vitória, porque não está ligado ao erro, ao desejo, porque todo mundo é humano, todo mundo tem as suas lutas, todo mundo tem os seus desejos. Não está ligado ao que ele sentiu, mas está ligado ao que ele ouviu. Se ele ouve alguém que é como Abigail, como alguém que tem o Espírito de Deus, e faz com que ele volte ao propósito. E Davi diz aqui, eu gosto disso, versículo 32, o 33, bendito o teu conselho. É como se ele estivesse dizendo assim: obrigado, Espírito Santo. Você está entendendo? É como se ele estivesse dizendo assim: obrigado, Espírito Santo, pela tua porção chamada conselho, que hoje veio ao meu encontro. E isso acontece com a gente todos os dias. Nós estamos numa luta, seja ela qual for, o Espírito Santo traz um conselho, traz uma palavra, usa alguém para mandar um versículo, usa alguém para trazer uma palavra, um conselho, porque o Espírito Santo é conselho. Então a gente aprendeu hoje que tem um conselho maligno, um conselho de Deus, e o conselho de Deus, ele salvou a casa de Abigail, e salva a nossa casa também. O conselho de Deus, que é o próprio Espírito Santo, restaura empresas, restaura famílias, restaura amizades, restaura casamentos, restaura noivado, restaura namoro. O conselho que é a porção do Espírito Santo, ele restaura a vida espiritual, vida ministerial. Entenda o que Deus está fazendo aqui. Agora você sabe que conselho não é simplesmente o conselho, é o Espírito de Deus agindo. Pastor, que bom foi o conselho que eu recebi de Deus. Que bom foi o conselho que aquela pessoa me deu. Glorifica a Deus, porque é o Espírito Santo que agiu na tua vida através do conselho. Muito bem. Então, a semana que vem a gente prossegue, que vai ter mais entendimento. Então já aprendemos que 7 Espíritos de Deus, quais são eles mesmo, gente?
Espírito Santo, Espírito de saber, Espírito de entende, Espírito de conselho, Espírito de já falei conhecimento? Não. Espírito de conhecimento, Espírito de fortaleza e Espírito de temor. Nós vamos aprender ainda sobre o Espírito de conhecimento, me ajuda aí, de fortaleza e de temor. Nós vamos aprender por que o Espírito de Deus ele tem essas características. Quem já tem aprendido? O que Salomão pediu para Deus? Sabedoria é o quê? É o Espírito de Deus. Você lembra quando o Davi estava bem velhinho e ele foi aconselhar o Salomão? Ele dá um conselho para o Salomão, mas um baita de um conselho. O que Davi está dando para Salomão? Espírito de Deus. O Espírito de Deus está agindo ali, irmão, naquele conselho. Naquela movimentação. Pai, senta aqui, filho. E ministra. E fala. E distribui. E ensina. E vai falando. E o conselho é o próprio Espírito de Deus. Curva a tua cabeça. Obrigado, Espírito Santo, por mais um dia na tua presença. Obrigado por esta palavra. Obrigado por nos ensinar que não devemos ouvir o Jonadab. Nós não podemos ouvir o homem sagaz. Nós não podemos emprestar os nossos ouvidos a qualquer um. Nós não podemos frequentar qualquer lugar. Nós não podemos frequentar qualquer ambiente. Porque, meu Deus, nós precisamos do Teu Espírito. Em o nome de Jesus, nos guarde de ouvir o Jonadab. Nos guarde de ouvirmos os homens malignos. Mas nos coloque diante de Abigail, com bom conselho, que salva a casa dela e que salva o caráter do rei. Meu Deus, obrigado, Espírito Santo. Continue enviando os teus conselhos. Agora eu sei que o conselho bom, o conselho que salva, o conselho que restaura a família, que restaura empresas, que restaura amizade, que restaura comunhão, o conselho que, meu Deus, me faz permanecer no propósito, não é simplesmente um conselho como qualquer, é a manifestação do Espírito Santo. A sabedoria na igreja é a manifestação do Espírito Santo, o conhecimento na igreja é a manifestação do Espírito Santo, o entendimento é a manifestação do Espírito Santo, a fortaleza é a manifestação do Espírito Santo. Oh, meu Deus, o conselho, meu Deus, é a manifestação do Espírito Santo. E o temor, meu Deus, é a manifestação do Espírito Santo. Dê liberdade, Espírito Santo, para se manifestar com as suas faces aqui no nosso meio. Oh, Espírito Santo, Senhor, tem liberdade para agir no nosso meio com todas as tuas manifestações. O Senhor tem liberdade para agir na nossa vida com todas as tuas manifestações, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Glória a Deus. É isso aí, pessoal. Pessoal que está em casa, que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Guarda esta palavra no teu coração. Compartilhe com alguém, que vai ser uma grande bênção. Se você ainda não semeou no reino de Deus, não enviou ainda seu dízimo, a sua oferta, tem o número do Pix aí. Faça agora isso para você semear no reino de Deus. O reino de Deus, ele tem recursos próprios. E esses recursos foram estabelecidos por Deus para os fiéis obedecerem. O Senhor Deus, ele só honra por causa da fidelidade. Quanto mais você coloca na mão de Deus, quando ele vem prestar conta com você, e você não nega para ele, pelo contrário, você mostra o resultado para ele, ele confia mais na tua mão. Aquele homem que recebeu 1 talento e enterrou, ele não deu nada para esse homem. Mas aquele que foi fiel, e ele falou isso, servo bom e fiel, porque você foi fiel no pouco, eu vou colocar você sobre o muito. Ou seja, Deus acrescentou para aquele que quando ele veio se mostrou fiel. Se você for fiel, Deus ele consegue colocar mais na tua mão. Se você não for fiel, ele não vai fazer isso. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.
Sexta-feira da Paixão e domingo de Páscoa, nós teremos culto único, às 8 horas da manhã. Então, dia 27, semana que vem, quarta-feira, é isso? Já é 27? Quarta-feira que vem não tem culto, tá, gente? Nós vamos fazer o culto domingo, da sexta-feira de manhã, às 8 horas. Amém, gente? Então, quarta-feira, vocês estão de folga do culto. Aí, na sexta, vocês não estão de folga, não. Vem para cá para a gente viver um ato profético com a entrega do sangue do Cordeiro e também a nossa oferta de gratidão ao que o Senhor Jesus fez. Deus abençoe. Fica com Deus.